Capítulo 2, Parte 6. A estrutura dos complexos. Mais adiante, ao ocupar-se da estrutura do complexo, Jung descreve-a como sendo composta de imagens associadas e memórias congeladas de momentos traumáticos que estão enterrados no inconsciente e não são facilmente acessíveis para a recuperação pelo ego. São lembranças reprimidas. O que une os vários elementos associados do complexo e os mantém no lugar é a emoção. Esta é o elemento aglutinante. Além disso, o conteúdo afetivo do complexo consiste num elemento nuclear e num grande número de associações secundariamente consteladas. O elemento central é a imagem nuclear e a experiência em que o complexo está baseado é a memória congelada. Mas resulta que esse núcleo compõe-se de duas partes, uma imagem ou traço psíquico do trauma originador e uma peça inata, arquetípica, que lhe está intimamente associada. O núcleo dual do complexo cresce ao reunir associações à sua volta, e isso pode continuar no transcurso de uma vida inteira. Se, por exemplo, um homem lembra a uma mulher o seu severo e rude pai, pelo seu tom de voz, seu modo de reagir à vida, a intensidade de suas respostas emocionais, etc., esse homem irá compreensivelmente constelar o complexo do pai dela. Se eles interagem durante um certo período de tempo, material será adicionado ao complexo. Se ele a injuria, o complexo paterno-negativo será ainda mais enriquecido e energizado, e ela tornar-se-á tanto mais reativa em situações onde o complexo do pai está constelado. Cada vez mais, ela pode evitar inteiramente tais homens, ou, por outro lado, pode sentir-se irracionalmente atraída para eles. Em qualquer dos casos, sua vida torna-se mais e mais restringida por esse complexo. Quanto mais fortes os complexos, mais restringem a faixa de liberdade de escolha do ego. Que os complexos podem ser modificados por experiência ulterior é evidentemente para benefício do indivíduo, e o potencial curativo da psicoterapia depende disso. A terapia envolve uma espécie de degelo das imagens minêmicas congeladas. Pode reestruturar a personalidade em certa medida, porque a transferência permite ao terapeuta representar, entre as figuras da psique, os pais, tanto a mãe quanto o pai, em diferentes etapas da terapia. Quando um complexo parental é constelado pelo terapeuta, a experiência do paciente de uma diferente espécie de figura parental adiciona material ao antigo complexo e insere-lhe ou sobrepõe-lhe uma nova camada. Essa nova estrutura não substitui inteiramente a antiga, mas pode introduzir-lhe importantes modificações, até o ponto em que o complexo deixa de restringir a vida de uma pessoa de um modo tão debilitante. A severidade do imago de um pai agressivo pode ser abrandada, descongelada ou compensada por novas estruturas. A outra peça do núcleo do complexo é um fator inato do caráter do indivíduo e determinado por sua disposição. Essa peça é arquetípica, no caso de complexos parentais, por exemplo. É uma imagem arquetípica de mãe ou pai, uma imagem derivada, não de experiência pessoal, mas do inconsciente coletivo. Os elementos arquetípicos da personalidade são disposições inatas para reagir, comportar-se e interagir de certas maneiras típicas e previsíveis. São semelhantes aos mecanismos desencadeadores inatos dos animais. São herdados e não adquiridos, e pertencem a cada ser humano em virtude de nascerem humanos. São o que nos torna única e caracteristicamente humanos. Não só o corpo, mas também a alma, a psique, são especificamente humanos e criam as condições prévias para toda a experiência, desenvolvimento e educação subsequentes. Alongar-me-ei sobre o tema de Jung dos arquétipos em capítulos subsequentes. Por agora, é suficiente reconhecer que os elementos arquetípicos da psique são vivenciados cotidianamente através da experiência dos complexos.
Em termos gerais, os complexos são criados por traumas. Antes do trauma, a peça arquetípica existe como imagem e força motivadora, mas não tem as mesmas qualidades perturbadoras e produtoras de ansiedade do complexo. O trauma cria uma imagem minêmica, emocionalmente carregada, que se associa a uma imagem arquetípica, e juntas, essas congelam uma estrutura mais ou menos permanente. Essa estrutura contém uma quantidade específica de energia e pode, com esta, ligar-se a outras imagens associadas para criar uma rede. Assim, um complexo é enriquecido e ampliado por experiências ulteriores de uma espécie semelhante. Mas nem todos os traumas são de natureza externa ou provocados por colisões abrasivas com o meio circundante. Existem traumas que ocorrem sobretudo no interior da psique individual. Jung indica que complexos podem ser também criados ou suplementados por um conflito moral que deriva, em última instância, da impossibilidade aparente de afirmar a totalidade da natureza humana. As atitudes morais efêmeras em toda a sociedade impossibilitam a afirmação completa dessa totalidade em muitas situações. Temos que negar os nossos verdadeiros sentimentos e abster-nos de exprimi-los para nos entendermos ou, ocasionalmente, até para sobreviver. Realizar tais ajustes sociais, a bem da adaptação, cria uma máscara social, uma persona, que exclui partes essenciais de nós próprios. De modo geral, as pessoas preferem ser incluídas em seus grupos sociais, aquelas que expressem suas ideias e opiniões com total franqueza ou não se submetem aos padrões do grupo, tendem a ser marginalizadas ou condenadas ao ostracismo. Esse dilema social coloca uma pessoa no que Jung chama de um conflito moral. No nível mais profundo, o imperativo é ser todo. A natureza humana rebela-se contra as restrições da sociedade e da cultura. Se estas inibem com excessiva severidade o impulso inato para a totalidade, e isto é uma fonte adicional de complexos. Foi esta a questão de que Freud se ocupou em Viena, uma sociedade que era, no plano formal, sexualmente inibida, mas também flagrantemente hipócrita em seus costumes sexuais. Freud demonstrou como os conflitos em torno da sexualidade têm raízes em padrões psicológicos e produzem neurose. A sexualidade, que está embutida na constituição inata do ser humano, torna-se socialmente incompatível e é, por conseguinte, separada da consciência e reprimida. Isso gera um complexo sexual em torno do qual se aglomeram os traumas com ele relacionados. Fundamentalmente, o que faz da repressão da sexualidade a fonte da patologia é o insistente imperativo do organismo humano em querer realizar a sua totalidade inata, a qual inclui a sexualidade não inibida. Não é o conflito entre o indivíduo e a sociedade per si que produz o problema neurótico, como Freud argumentou, mas o conflito moral que se produz numa psique que quer negar-se a si mesma, por um lado, mas é forçada a afirmar-se por outro.